Quer aprender como desenvolver o seu potencial orgástico? Então conheça a Jornada para o Prazer. Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E existe um caminho para você alcançar o seu potencial máximo de prazer. Uma pessoa que nunca recebeu uma massagem tântrica, quando recebe a massagem tântrica, na maioria das vezes, vai ter uma experiência indescritível da qual ela nunca experienciou. E ela vai achar que ela vai ficar dependente da massagem tântrica para chegar nesse nível de prazer e que a experiência sexual dela não é tão atrativa quanto a massagem tântrica. Porém, isso não é real. Se você desenvolver o seu potencial orgástico do seu corpo, esse nível de prazer, de intensidade, de orgasmo que você alcança numa experiência de massagem tântrica, você pode alcançar também na sua experiência sexual, na sua experiência de masturbação, tá bom? Para isso a gente precisa ressignificar as experiências sensoriais do corpo. E como que a gente faz isso? Através dessa jornada do prazer, que são os 4 níveis de massagem. É necessário um processo, não é uma única massagem que vai transformar o seu corpo. A gente precisa que o seu corpo ressignifique e para ele ressignificar, ele precisa passar por um processo e repetindo esse processo algumas vezes para que ele desperte no seu potencial máximo e você consiga alcançar na sua vida o mesmo resultado das experiências de uma massagem tântrica. Então são 4 níveis de massagem tântrica. Em média, a gente precisa ficar de 1 a 3 massagens em cada nível, o que totalizaria ali uma média de 12 massagens. Porém, essa é a média. Se uma pessoa tiver alguma disfunção sexual, algum bloqueio emocional, pode ser que a gente tenha que ficar um período maior em cada nível de massagem até resolver essa questão, que é muito relevante para a gente poder avançar, tá? Então, vou explicar como funcionam os 4 níveis. Vamos pensar que o tempo da massagem é 1 hora. No nível 1, a gente vai ficar 1 hora na massagem sensitive. O que é massagem sensitive? Massagem sensitive é a massagem sensorial. É uma massagem que é feita no corpo todo com as pontinhas dos dedos, ela não toca no genital e a função dessa massagem é despertar o corpo para o prazer, transformar o seu corpo em um corpo orgástico. Então, não sei se você sabe, mas o nosso corpo é orgástico. O orgasmo, ele é um fenômeno neuromuscular, músculos e nervos. E nós temos músculos e nervos no corpo todo, não somente na região genital, tá? Então, quando nós sensibilizamos todos os músculos e nervos do corpo, é como se nós criássemos conexões orgásticas, né? Criássemos conexões nesse corpo para que esse orgasmo se expanda pelo corpo. Então, o orgasmo, ele é uma contração muscular. O tempo entre uma contração e outra vai diminuindo até que acontece aquela explosão que é o orgasmo. Só que se a gente só estimula a região genital, ele só explode para a região genital e daí tem uma duração muito curta, né? Vai durar 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Se você estimula o corpo todo, ele não vai parar no 5, ele vai continuar 6, 7, 8, 9, 10 e pode durar minutos, se você tiver toda essa potência despertada no seu corpo, tá? Esse toque da sensitive, ele vai arrepiando o corpo, ele vai despertando a bioeletricidade, essa energia do corpo. E a gente tem que ficar no nível 1 até que o corpo todo esteja desperto. Cada pessoa sente a energia no corpo de uma forma diferente. Tem pessoa que vai sentir esses arrepiozinhos, outras vão sentir um calor, outras vão sentir um formigamento. De fato, o que todas vão sentir é algo que se espalha. Então, se você estiver sentindo só um dedinho passando, você ainda não está sentindo energia. Quando você está sentindo esse dedinho passando e está sentindo que algo vai tomando a sensação de todo o seu braço e se expandindo, aí é a energia, tá? Então, algumas pessoas, numa primeira massagem, já sentem essa energia no corpo todo. Daí ela pode até estar apta para avançar para o nível 2. Mas se ela sentir só da cintura para cima, da cintura para baixo não, então precisa repetir aí o nível 1. Às vezes ela pode sentir do lado direito, do lado esquerdo não. Às vezes em alguns pontos sim, outros não. Então essa pessoa vai ficar em média 3 massagens no nível 1 até despertar o corpo todo, tá? A
massagem sensitive, ela também libera o corpo de bloqueios emocionais. O nosso corpo ele tem memórias, né? São chamadas couraças musculares. Quando essa energia é ativada, ela vai dissolvendo essas couraças, essas memórias traumáticas, vai liberando o nosso corpo desses bloqueios emocionais, que muitas vezes não só estão interferindo no âmbito sexual, mas também no âmbito emocional, às vezes questão de autoestima, de amor próprio, de merecimento. Então vai havendo toda uma transformação aí também no âmbito emocional, além do sexual, tá? Então esse é o nível 1. O corpo está todo desperto, estamos aptos a avançar para o nível 2. O que é o nível 2? No nível 2 nós vamos dividir o tempo da massagem. Metade da massagem é a massagem sensitive, metade da massagem é a massagem genital. Yoni ou lingam. Yoni na região da vulva, lábios externos, lábios internos e clitóris, lingam no pênis. Então, massagem genital. Esse tempo, ele não precisa necessariamente ser meio a meio, tá? A gente vai avaliar dentro do contexto qual seria o tempo adequado, né? Acompanhando a partir de como o corpo respondeu nas massagens anteriores, mas vai ser em média 20, 30, 40 minutos de sensitive e depois 20, 30, 40 minutos de massagem genital, tá bom? E o que vai acontecer nesse nível? Vai acontecer um hiperorgasmo, um orgasmo que se expande para o corpo todo, que tem uma intensidade muito maior, uma duração, ele é indescritível. A maioria das pessoas vão alcançar esse hiperorgasmo logo na primeira sessão, se não for no primeiro, até no máximo a terceira, vai acontecer. E daí essa pessoa está apta para avançar para o nível 3. Tem algumas pessoas que às vezes não estão aptas para avançar para o nível 3. Por quê? Ou porque não alcançaram orgasmo, acontece com algumas mulheres, tá? Poucas mulheres, na verdade, porque a maioria das mulheres que nunca tiveram orgasmo na vida, não tiveram porque o corpo não era estimulado da forma correta. Quando a gente faz todo esse processo, quando chega no nível 2, ela tem um orgasmo, tá? 80% das mulheres vão ter orgasmo, mesmo que elas nunca tiverem orgasmo antes. Porém, pode ter alguma questão de trauma, de bloqueio emocional, que a gente tenha que permanecer um período mais longo no nível 2. Então, a gente permanece no nível 2 até liberar o corpo desse bloqueio e ela começar a alcançar orgasmo, tá? Existem alguns casos de homem que também é interessante permanecer no nível 2, que é o caso do homem com ejaculação precoce. A combinação da sensitive com a massagem lingam ajuda a ter uma ereção sem ejacular muito rápido. Por quê? Porque a sensitive, ela tira aquela energia que está focada no pênis e espalha para o corpo. Então, quando a gente vai massagear o pênis consegue manter a ereção sem ejacular por um período mais adequado, tá? Só que nós precisamos que esse resultado que ele está alcançando na massagem, ele alcance também nas experiências sexuais. Então, a gente vai repetindo esse processo até que o corpo ressignifique, tá? Então, a gente permanece ali, geralmente é uma média de até 6 massagens para o corpo ressignificar, no caso de uma ejaculação precoce. Se não tem ejaculação precoce, se alcançar o orgasmo, a gente avança no máximo em 3 sessões para o nível 3, ok? Avançamos para o nível 3. O que é o nível 3? Sempre é a média de 1 hora de massagem, né? Então, no nível 3, a gente tira a sensitive e aumenta o tempo da massagem genital. Qual é a função do nível 3? Intensificar a potência orgástica, levar essa pessoa a múltiplos orgasmos, seja essa pessoa homem ou mulher, tá? Então, a gente aumenta o tempo dos estímulos genitais, essa pessoa vai alcançar múltiplos orgasmos, ela aumenta a potencialidade orgástica do corpo, além de ter benefícios emocionais também, né? Todo esse processo, desde o nível 1 até o nível 3, nós estamos liberando hormônios, ocitocina, serotonina, endorfina, então hormônios do bem-estar, do humor, então vai havendo uma melhora da capacidade orgástica, mas também uma melhora aí das questões emocionais, porque o seu corpo está sendo inundado de hormônios do bem-estar, além de você estar criando novas memórias para o seu corpo, porque você está criando memórias de plenitude, de realização, de bem-estar, de prazer. Então imagina, quando você passa por situações de você estar com baixa autoestima, onde você se sente menos, você começa a criar essas memórias e age de acordo com a forma como você se sente. Quando você começa a sentir coisas diferentes, sentir plenitude, sentir
superação, porque a sensação que dá é que você vai morrer, que você não vai aguentar e de repente você tem aquele orgasmo que é o mais incrível, que você não conhecia, então você começa a criar novas memórias no seu corpo e você começa a se posicionar diferente também, então tem uma transformação emocional, além do que você está se conectando com as experiências de sentir, né? Muitas vezes a gente vai anestesiado na vida sem estar conectado com o que a gente sente, a gente fica num trabalho que a gente não gosta, num relacionamento que é tóxico, porque a gente vai se adaptando, né? A gente vai se esforçando, vai se anestesiando para ficar. E você começa a sentir tudo aquilo, e aí você para de se enganar e começa a tomar algumas decisões. Você para de falar sim se o seu coração está falando que é não, porque você vai começar a sentir muito forte aquilo que o seu coração está falando para você. Então o Tantra, é importante que você entenda que ele não só vai revolucionar a sua vida sexual, mas também a sua vida emocional. E no nível 4, né, então a gente fica uma média aí de 3 massagens no nível 3. Às vezes a gente fica um período um pouquinho maior no nível 3, no caso dos homens com ejaculação precoce. 95% dos homens com ejaculação precoce vão melhorar essa ejaculação aí no nível 2, tá? Só que tem 5% que não melhora. Quando acontece isso, que é bem raro, bem difícil, a gente fica no nível 3, ensinando para o pênis que a ejaculação não é o fim. Então acontece um fenômeno. O tempo de retomada pós-ejaculação, ele praticamente zera. Então, numa primeira massagem, de repente demora 40 minutos para retomar a ereção. Numa segunda, cai para 30, depois 20, depois 10. Chega um momento que ele ejacula e mantém a ereção sem perda, tá bom? Então, é bem interessante para homens que têm ejaculação precoce e que não conseguiram resolver no nível 2, mas é bem raro. E também para homens que têm dificuldade de ereção, pode ser que a gente permaneça aí um tempo maior no nível 3 até melhorar essa qualidade de ereção, tá? No caso das mulheres, geralmente, se a mulher já alcançou o orgasmo no nível 2, no nível 3 é super tranquilo, a gente vai desenvolver esse potencial orgástico e vamos avançar aí após umas 3 massagens para o nível 4. Nível 4, o que é? A gente vai combinar o estímulo da massagem genital com o estímulo da parte interna. No homem, o ponto P, que é a próstata. Na mulher, o ponto G, que é a parte interna da vagina. Então, existem mulheres que sentem dor, desconforto, insensibilidade na parte interna da vagina. Com essa técnica do nível 4, nós vamos sensibilizar a parte interna da vagina e potencializar o prazer, criando associações de prazer. Muitas vezes a mulher, pelo fato de não receber preliminares adequados, todo um sexo aí que é fora de contexto, que não privilegia a mulher, o sexo tradicional, né, que geralmente a mulher precisa de 20 minutos de preliminares e o sexo geralmente não dura nem isso, então tudo isso faz com que a mulher seja penetrada sem que ela esteja pronta para a penetração, porque precisa haver uma irrigação sanguínea na vagina de cerca de 500 ml de sangue, e esse 500 ml ele leva cerca de 20 minutos de estímulos, né, de preliminares para acontecer. Então, geralmente, a mulher era penetrada sem dar o tempo necessário para a vagina. Então, o que acontece? Essa vagina ela começa a criar memórias que são um pouco negativas, porque acaba acessando dor, desconforto, ou está sentindo prazer, de repente começa a não estar mais, né? Porque não estava pronta para a penetração. Então, começa a ter uma associação negativa à parte interna. A gente vai criar uma associação da parte interna da vagina com o prazer, porque os estímulos do clitóris são simultâneos ao estímulo da parte interna da vagina. E dentro das pesquisas se percebeu que uma mulher que não sente nada na parte interna da vagina pode demorar até 40 minutos para começar a sentir. Então, o estímulo do ponto G é feito por cerca de 40 minutos no nível 4. E daí com isso ela vai sensibilizando a parte interna. Numa primeira massagem pode demorar 40 minutos, numa próxima 30, numa outra 20, depois 10, até que chega um momento que ela está acessando prazer e orgasmo tranquilamente nos primeiros contatos aí da parte interna da vagina, tá? Então, toda essa técnica também ajuda aí na lubrificação, principalmente a sensitive, porque a lubrificação ela tem a ver com esse aquecimento corporal que acontece com todo o processo da sensitive, da massagem genital, antes mesmo de chegar na parte interna, tá? E no homem, o ponto P é um grande tabu, né? Porque a próstata, mas isso não tem nada a ver com a orientação sexual desse homem. Então, se ele é um homem hétero,
ele vai preferir receber estímulos de uma mulher. Se ele é um homem homoafetivo, ele vai preferir receber estímulos de um homem. Mas o fato é que todos os homens, independente da orientação sexual, podem acessar prazer através da próstata, que é estimulada através da região anal. E assim como muitas mulheres não sentem prazer na parte interna da vagina, alguns homens podem também não sentir prazer no primeiro momento, porém existe um processo de sensibilização, assim como na vagina a gente sensibiliza, na próstata, na região anal, nós também podemos sensibilizar através da técnica do P-Spot. Então, nesse nível, nós alcançamos o nível ápice de prazer, tanto no homem quanto na mulher, e daí a pessoa alcançou o seu potencial orgástico máximo e ressignificou toda a sexualidade, porque o prazer não está mais apenas genitalizado, o prazer ele está agora no corpo todo, tá? Além da gente ressignificar os estímulos, né? Por exemplo, o homem, ele costuma receber estímulos repetitivos, a mulher também. E daí, com essas técnicas, além de serem técnicas de tonificação do genital, ele aprende a sentir prazer de outras possibilidades, não apenas com movimentos únicos e repetitivos. Então, é super interessante passar por esse processo. É um processo que transforma não só a potência sexual, mas também a sua potência emocional, o seu empoderamento no sentido de você ser quem você realmente é, de você poder trazer a sua verdade e se sentir confortável com a sua verdade, de poder ocupar o seu lugar sem ter que ficar se diminuindo, né, para ser aceito, para pertencer. Então é uma transformação incrível. Recomendo muito que você conheça o Tantra. Tem o meu curso online de Tantra, Conexão Orgástica, onde eu ensino tudo, os 4 níveis da massagem, as meditações tântricas, o sexo tântrico. Eu vou deixar o link para o meu curso online de Tantra, ó, aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo para você. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!